Fala pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre esporte e Bíblia e algo fenomenal que aconteceu essa semana. Bom, nessa última segunda-feira, no dia 16 de abril, o japonês Yuri Kawauchi, esse que você está vendo aqui atrás, venceu a Maratona de Boston. Uma das maratonas mais conhecidas do mundo, a segunda mais antiga do mundo, uma das maratonas mais requisitadas, onde você precisa ter um índice para participar. Não é simplesmente vai lá, se inscreveu e pronto, está participando. Não, você precisa comprovar, obter o índice para a sua idade nos últimos meses para que você possa então participar dessa prova. Como diz a matéria que está aqui na tela do Globoesporte.com, esse japonês ele chocou o mundo. E por que ele chocou o mundo ao vencer a Maratona de Boston? Esse espanto aconteceu porque ele é um atleta amador. Ele não é um atleta profissional, ele não se dedica integralmente ao esporte apenas. Ele é como a maioria de nós, que trabalha 8 horas por dia, se dedica ao seu trabalho e também se dedica ao esporte. A situação da corrida era uma situação muito adversa e por conta de toda essa situação e acabando vencendo grandes nomes do atletismo mundial, ele acabou sendo então reconhecido nessa semana diante da imprensa e todos os noticiários esportivos falaram a respeito de Yuri Kawauchi. Eu que particularmente gosto muito de esporte, sou corredor de rua também, fiquei completamente impressionado com esse feito. E uma das coisas que a gente pode perceber é que tem muita coisa no esporte que pode ser correlacionada com eventos bíblicos, coisas dentro da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, a palavra diz: "Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre." O apóstolo Paulo, nesse texto, ele falava a respeito da nossa dedicação a conseguir conquistar não apenas coisas perecíveis desse mundo, mas que nós possamos conquistar então coisas eternas, uma coroa que não perece, se dedicar de tal maneira a algo que vai durar eternamente. E às vezes na nossa caminhada com Cristo, nós acabamos desistindo de muita coisa. Acabamos então parando pelo caminho, porque muitas vezes as situações são complicadas, são árduas, acontecem de tal maneira que muitas vezes querem nos fazer parar. E muita gente tem parado realmente. Falei pra você que esse japonês ele é um atleta amador, ou seja, ele não tem os melhores recursos, ele não tem o financiamento que atletas profissionais têm. Apesar de algumas vezes participar de algumas corridas como convidado, ele não tem a mesma bala, ele não tem a mesma grana que os atletas profissionais recebem. Ele também não tem o melhor tempo de treino. Ora, ele trabalha 8 horas por dia, então ele precisa encaixar o seu ritmo de treino, seus programas de treino, que para maratona é um programa de treino bem intenso, ele precisa encaixar isso com a sua rotina diária de trabalho. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus, nós não vamos ter os melhores recursos. Nós não vamos ter, às vezes lá na sua igreja, uma igreja pequena, você talvez não tenha a condição que uma igreja grande dá, por exemplo, às pessoas que trabalham dentro do seu ministério. Às vezes você não tem a Bíblia mais cara, às vezes você não tem o melhor acesso à internet, às vezes você não tem dinheiro para participar daquele grande congresso, mas não ter os melhores recursos financeiros não vão impedir você de ter uma comunhão direta com Deus. Para as pessoas que trabalham dentro da obra, então, não ter os melhores recursos não pode ser impedimento para que você continue dentro da obra de Deus. É necessário então dedicação para que você consiga superar as barreiras diárias que se colocam pelas questões de dificuldade de recursos dentro do ministério. Esse japonês ele também não tem o melhor tempo de treino, ele trabalha 8 horas por dia, como a maioria de nós acaba trabalhando e tendo que muitas vezes se dedicar também dentro da obra. E isso não foi um impedimento para que ele conseguisse alcançar o seu melhor. Será que nós temos usado demais a desculpa de que não temos tempo para não fazer as coisas com excelência para Deus? Eu trabalho com jovens já há alguns anos dentro da igreja. E muitas vezes eu tenho visto jovens que, por exemplo, entram na faculdade e começam a dizer assim: mas a faculdade está me tomando muito tempo, eu tenho que fazer os trabalhos, eu tenho que estudar para as provas. E acabam muitas dessas pessoas passando a ser apenas uns frequentadores de culto. E muitas vezes estamos usando essas situações, a falta de tempo, a falta de recursos, como desculpa para não darmos o nosso melhor para Deus. Uma outra coisa que aconteceu nesse dia é que havia muita chuva
chuva, um frio intenso e as condições de percurso da prova não eram as mais adequadas. É uma prova que ela começa num ponto mais alto, ela termina no ponto mais baixo, mas ao longo do seu percurso ela tem muitas subidas, ela tem muitas situações onde o atleta realmente precisa estar muito concentrado e muito dedicado para que ele consiga chegar até o fim. O apóstolo Paulo diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, nós precisamos nos dedicar de tal maneira que nós possamos chegar ao fim dessa corrida. Uma das coisas que esse atleta enfrentou foram as condições adversas. Muitas vezes nós temos parado diante das condições adversas da nossa vida. As condições adversas provocadas por fatores externos. Esse atleta enfrentou frio, enfrentou chuva, enfrentou então um percurso não adequado. Nós muitas vezes vamos encontrar pessoas que se colocam contra nós, pessoas que desacreditam da nossa caminhada, resistência muitas vezes daquilo que nós temos feito para Deus. Mas precisamos lembrar que esses fatores externos precisam ser vencidos através da nossa dedicação. Eu não assisti a prova, mas eu verifiquei em muitos comentários que os comentaristas da transmissão da prova começaram a desacreditar da possibilidade desse japonês vencer a corrida. Disseram, por exemplo, que ele era um louco, que ele era um kamikaze, que ele estava enlouquecido ali em tentar vencer outros grandes nomes do atletismo mundial. Então, às vezes, as pessoas não vão dar crédito para você. Às vezes vão chamar você de louco, porque você tá lá, tá se dedicando, tá lutando então para fazer as coisas em prol da vontade de Deus, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e muita gente vai desacreditar de você pelo caminho. Por isso é necessário que você tenha um propósito. No versículo 26, Paulo vai dizer: não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Saber muito bem onde você quer chegar, porque na hora em que pessoas se colocarem a comentar, a desacreditar você, você continuará correndo em direção ao ponto da chegada, ao ponto da vitória. Mas o grande trunfo desse japonês não foi apenas chegar ali enlouquecido como quem quisesse ganhar, porque se ele chegasse ali apenas com muita vontade, mas sem estar preparado, certamente ele não venceria essa prova. No versículo 25, você viu que Paulo falou: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para conquistar uma coroa que logo perece, mas nós nos esforçamos para conquistar uma coroa que dura para sempre. O treinamento rigoroso, aquilo que você faz no seu dia a dia, quando ninguém te nota, é isso que vai fazer toda a diferença na hora da corrida. Esse mês japonês, ele tem o recorde mundial de maior número de maratonas abaixo de 2 horas e 20 minutos. Só esse ano ele já havia ganho outras 3 maratonas menos importantes. Ele é um cara que, mesmo sem os grandes patrocínios, se dedica intensamente no seu dia a dia de treinamento. Ele corre algumas corridas fantasiadas, ele gosta de correr fantasiado. Ele tem o recorde mundial da meia maratona fantasiado de panda. Ele é aquele cara que faz quando ninguém vê. Ele é aquele cara que se dedica quando os holofotes não estão voltados para ele. Você quer aparecer apenas nos holofotes, ou você é aquele cara que tem se dedicado no secreto? É o treinamento rigoroso que vai fazer toda a diferença na sua vida. É o tempo que você se dedica à leitura da palavra de Deus. É o tempo em que você se dedica à oração. É o tempo em que você se entrega para Deus no seu quarto. É esse tempo, é esse treinamento rigoroso que vai fazer toda a diferença. Tudo aquilo que você se dedicou nas provas de menor importância, naqueles momentos em que as pessoas não davam tanta relevância àquilo que você estava fazendo. É tudo isso que está sendo visto aos olhos de Deus e que fará com que você consiga então chegar no lugar, no propósito que Deus tem reservado a você. Portanto, não importa se você não é o grande nome, se você não é o mais badalado, não importa se você não tem as melhores condições, não importa então se o tempo tem sido apertado, mas principalmente se você tem se dedicado, seu treinamento rigoroso na presença de Deus tem sido verdadeiro, tem sido real, pode se preparar, porque as grandes vitórias na sua vida já estão chegando. Portanto é isso, eu espero que esse exemplo e a palavra de Deus tenham falado intensamente com você e que você continue, persevere, lute, se dedique, para que você possa então alcançar a coroa que não perece, aquilo que Deus tem reservado para você. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Deus abençoe você, fique na paz.